Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. No vídeo de hoje, nós vamos trazer a nossa reflexão, o nosso resumo sobre a nossa 13ª lição da revista de jovem. Nossa 13ª lição dessa revista de jovem que tem como título Discípulo de Jesus e a verdadeira esperança. Discípulos de Jesus e a verdadeira esperança. Lembrando que essa nossa revista está contextualizando o sermos discípulos de Jesus, imitadores do Senhor Jesus Cristo. A caminhada cristã não é uma caminhada fácil. Tem percalços, tem obstáculos, tem problemas, tem decepções, tem tristezas, mas em Cristo nós somos vencedores. Nós temos um propósito, nós temos uma meta, um alvo a alcançar. Então, diante de todas essas dificuldades, nós vemos ao longo desse trimestre, dessa revista, o que é ser um discípulo de Jesus. O discípulo imita o seu mestre. Jesus passou por momentos difíceis, momentos de dificuldades, momentos de tristeza, de dor. Mas Jesus venceu. Já pensou se Jesus desiste? Desiste do plano que Deus havia estabelecido para ele, de nos resgatar, de nos dar o escape? Imagina se Jesus desiste. Jesus não desistiu por amor a mim e a você. E nós somos discípulos, nós somos imitadores de Cristo. Imitadores, obviamente, imita o seu mestre. O discípulo faz aquilo que o seu mestre fez. Espelha-se no seu mestre. Então, vamos fechar essa nossa reflexão com essa nossa revista, O Discípulo de Jesus e a Verdadeira Esperança. Em quem nós estamos depositando a nossa esperança? Quando Jesus proferiu aquele sermão, onde o povo ficou abismado, admirado com as palavras da verdade dura que Jesus deu. Jesus ao ensinar, e o povo começou a sair um a um, dizendo: dura esta palavra, quem poderá suportar? Aí Jesus chega, ficaram só os discípulos, aí Jesus chega e diz: vocês também não vão? Pedro chega e diz: Senhor, para quem iremos? Se só tu tem palavra de vida eterna. Então, para quem iremos? Vamos olhar para trás? Vamos desistir no meio do caminho? Nós somos vencedores, ainda que doa, ainda que machuque, ainda que tenha problema, ainda que machuque. A nossa esperança é Jesus. Jesus venceu, nós também somos vencedor. Vamos seguir o alvo, a meta. Não vamos olhar para trás, porque nós somos imitadores de Cristo e Jesus foi até o fim e nos aguarda. Jesus nos aguarda. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Se você ainda não segue o nosso canal, nos acompanhe, comente em nossos vídeos, compartilhe, ative o sininho de notificações. Se você não se inscreveu ainda, encontrou o nosso canal, se inscreva, compartilhe e comente em nossos vídeos, tá bom? O nosso texto bíblico está registrado no livro Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 ao 5. Nosso texto bíblico está registrado em Apocalipse, capítulo
21, versículo do 1 ao 5. A visão ali que o apóstolo João teve. E nos diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a cidade santa e a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu noivo. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. O nosso texto principal, Apocalipse, capítulo 21, versículo 7. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. A comunhão eterna com Deus é a esperança que nos mobiliza a viver de modo santo e justo. O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 15, ele vai nos dizer qual é a razão da nossa esperança. Em quem depositamos a nossa esperança? No nosso eu, no homem, na vaidade da vida, nas coisas terrenas, porque tudo é perecível, tudo se deteriora, tudo passa aqui nesta terra, mas a palavra de Deus permanece. Ela cumpre o seu propósito para o qual foi determinada. Então tudo vai passar, mas o que está escrito, a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Nós somos discípulos, imitadores. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. No Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 16, Jesus vai dizer que não nos deixaria órfãos, sozinhos. Ele estava indo para o céu, mas enviaria o Consolador, o Espírito Santo, que estaria conosco todos os dias, até que Jesus nos chamasse de volta, até o dia em que deixaremos esta terra, arrebatados ou quando morremos aqui. Nosso espírito volta para Deus. Mas nós, aqueles que confessam Jesus como Salvador da sua vida, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Então, Jesus não nos deixou sozinhos. Mas durante a nossa caminhada, nós passamos por situações desfavoráveis, de decepções, de tristezas, de dor. Mas essa é a caminhada cristã. É assim que venceremos. O apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, na sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, que ninguém que milita, que foi alistado, que foi chamado, se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou, que o chamou. Não é olhando para o lado,
pensando em desistir. É olhando para o alvo, a nossa redenção em Cristo Jesus. Vamos perseverar, vamos persistir, vamos caminhar, porque a nossa esperança, o nosso prêmio da nossa salvação, Jesus nos aguarda. Porque assim como Ele venceu, nós venceremos. O crente tem um compromisso com a construção de uma sociedade melhor, mesmo sabendo que a redenção da humanidade se concretizará apenas com o reino de Cristo, mesmo sabendo que este mundo caminha cada dia mais para o pior, que o homem distante de Deus só tende a desviar-se mais e mais e fazer coisas abomináveis a Deus. Mas nós, como cidadãos, moradores desta terra, nós temos um dever moral, como discípulo de Cristo, como sal da terra, como luz do mundo, de fazer o melhor por esta terra, pelo nosso país, pela nossa sociedade. Porque nós somos o equilíbrio que falta, que dá equilíbrio a esta sociedade. A luz, ela brilha, ela alumia, ela ilumina as trevas. O sal tempera, equilibra, dá sabor. Então, vivendo neste mundo, obviamente, como diz o Senhor Jesus, nós não somos do mundo, mas ainda estamos aqui. E temos que orar pela nossa nação, pelo nosso país, pela nossa cidade, pelas nossas lideranças constituídas, porque toda liderança é constituída por Deus. É nosso dever moral como cristão orar pela nossa nação. Então, nós vivemos em um mundo que jaz no maligno, mas nós ainda estamos nele. É nosso dever orar, interceder, clamar a Deus pelo bem da nossa nação. Nossa esperança pelo céu não inviabiliza nossos esforços em prol de um mundo mais bom e justo. É o nosso papel como discípulo, como imitador de Cristo. Sermos justos, agirmos como equilíbrio, fazer a diferença. Continuamos orando e trabalhando pela manifestação do reino de Deus neste mundo. Porque em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus nos deu poder. Está falando que Jesus nos deu poder do seu Espírito Santo para sermos testemunha, pregarmos a verdade e a justiça em nossa cidade, em nossa comunidade, em nosso trabalho, em nossa igreja, em nossa faculdade, no meio, no seio da nossa família. Nós somos sal, nós somos luz e nós temos a obrigação de anunciar o reino de Deus. Discípulos, imitadores, sal da terra, luz do mundo. O nosso primeiro tópico, a boa esperança. A esperança que destrói a angústia. Em um mundo onde o coração de muitos se encontra adoecido, Jesus declara que aos seus discípulos que eles poderiam descansar em confiança e em paz. Em João, capítulo 14, versículo 1, Jesus vai dizer: não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Não se turbe os vossos corações diante das dificuldades.
como vai dizer o profeta Abacuque, diante do cenário que ele estava vivendo ali com a nação de Judá, com o desvio moral. Quando Abacuque compreendeu que Deus tem o controle de todas as coisas, ele diz, em Abacuque capítulo 3, versículo 16 a 17, ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da videira, a videira não dê seu fruto, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, sejam roubadas, ainda que falte, ainda que o mundo esteja de cabeça para baixo, todavia eu louvarei ao Senhor, engrandecerei ao seu nome, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Nada, absolutamente nada, foge do controle de Deus. Deus está contemplando todos e todas as coisas. Aleluia por isso. Vamos fazer a diferença nesta sociedade. Deus nos trouxe a este mundo, nesta geração, discípulos de Cristo fazendo a diferença nesta geração. Aleluia. Onde deve estar o fundamento da nossa fé? 1 Pedro, Epístola de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Qual é a razão da nossa esperança? Em quem estamos depositando a nossa esperança? Em Jesus ou nos homens? Ou nas riquezas? Onde deve estar o fundamento da nossa fé? Tem que ser em Cristo, exclusivamente em Jesus. Nenhuma instituição, nem nenhuma pessoa, nem nenhuma coisa, nada, absolutamente nada disto deve ocupar o lugar de Deus no nosso ser, no nosso coração. Discípulos, imita o seu mestre. Busquemos ao Senhor, glorifiquemos ao Senhor. A nossa esperança é Jesus Cristo. O mundo, Jesus diz, jaz no maligno. Olhemos à nossa volta. O homem não tem solução para esta sociedade. Mas nós estamos aqui, é nosso dever moral, como sal da terra, como luz, como discípulo de Jesus, orar pela nossa sociedade. Porque os planos de Deus jamais serão frustrados. E Deus conta conosco para avançar o reino eterno neste mundo, para arrancarmos almas que estão presas nos grilhões das trevas e trazermos ao reino da luz. Alguém um dia orou, intercedeu, chorou por mim e por você. Alguém se colocou na brecha por mim e por você. Agora, alcançados por essa graça, é nosso dever também nos colocarmos na brecha por alguém que está precisando. Imitadores de Cristo, nós somos imitadores de Cristo. O caminho é estreito que leva ao lugar de muitas moradas. Todas as visões proféticas sobre a vida eterna sempre apontam para o número dos salvos, como multidões incontáveis. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 ao 17. Acompanhe. Jesus em João, capítulo 14, versículo 2, vai dizer que ele foi nos preparar moradas para irmos morar com ele também. Jesus, o lugar da morada do Pai tem espaço para acolher todos os seus filhos. Todos, absolutamente todos. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Não desista, não olhe para trás.
Não pense em desistir diante da dificuldade e dos obstáculos. Ainda que aos seus olhos, aos nossos olhos, pareça impossível. Não tem mais jeito, não tem mais solução. Eu não consigo. Mas nós sozinhos, nós não conseguimos mesmo. Não conseguimos. É em Deus que temos que nos agarrar. É em Cristo que temos que abraçar e dizer: Senhor, eu não consigo sozinho. Me ajuda. Senhor, eu não vejo solução, eu não vejo como. Me ajuda. E descansa. Deposita aos pés de Cristo e descansa e confia. E mergulha na presença do Senhor. Mergulha. Falta a nós fé. Acreditar, confiar e marchar. Às vezes achamos que Deus está distante, que Deus é inacessível. O véu do templo rasgou-se. Nós temos acesso a Deus, nós temos o Espírito Santo que está ao nosso lado todos os dias, que não nos deixa só. Vamos confiar, vamos viver segundo o que o Senhor nos ensina. Discípulo, imita o seu mestre. Jesus não cessava de orar e ter seu tempo em particular com Deus. E Jesus é Deus. Mas como humano, Jesus precisava de forças, de comunhão, a sós com Deus. E nós, pecadores, por que negligenciamos essa tão grande, essa tão importante comunhão com o nosso Pai? Difícil jornada para o céu, ser cheio de renúncias, confrontos pessoais, percalços. É difícil. A caminhada cristã não é fácil, é difícil. Não é fácil ser cristão. Quem diz que é fácil está se enganando, porque não é fácil. Mas Jesus vai dizer que quem não pegar a sua cruz e seguir após ele, não é digno dele. Não é digno dele. Vamos olhar para trás, vamos desistir? Vamos ser condenados? Jesus, a cruz era difícil, terrível. Mas Jesus suportou. Suportou. Por mim e por você. Agora vamos desistir? Em quem estamos depositando a nossa esperança? Em quem? Nossa esperança é em Deus. O Senhor vai dizer em Mateus capítulo 7, versículo 13, 14, que a porta é estreita. É estreita. Por ser estreita, são poucos os que alcançam, os que entram por ela. Porque entrar no reino dos céus não é de qualquer maneira. Se fosse de qualquer maneira, Jesus não vinha dizer que a porta era estreita. E poucos são os que encontram, porque poucos são os que renunciam ao mundo para viver uma vida de integridade, de justiça. São poucos que renunciam. Não é de qualquer maneira que vai entrar no céu. Nós vemos hoje o Evangelho, como é que está. Cantores gospel, de qualquer maneira. Que exemplos estamos dando? Não é de qualquer maneira que entra no céu. Se pegarmos o exemplo do tabernáculo, lá no Antigo Testamento, no Levítico, o tabernáculo, o modelo que Deus deu a Moisés, só tinha uma porta. O tabernáculo não tinha janela, simbolizando Cristo. Jesus é a porta. O tabernáculo só tinha uma porta. Você entra pela porta, está logo na frente o altar do sacrifício, simbolizando
a cruz e o cordeiro imaculado sendo oferecido. O Santo do Santo fica lá atrás, lá na frente. Para chegar no Santo do Santo, na presença do Altíssimo, tem que passar pelo Filho, a porta. Jesus vai dizer em João capítulo 6, 14, versículo 3. Leia João capítulo 14, onde Jesus vai dizer: não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muita morada. Lá na frente Tomé vai perguntar: Senhor, mostra-nos o caminho. Jesus vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chega lá no Santo do Santo, ninguém chega em Deus se não passar por mim, a porta. Em João, capítulo 3, versículo 18, Jesus conversando ali com Nicodemos, Jesus vai dizer que aquele que não lhe aceita já está condenado. É porque é uma pessoa má? Não. Pode ser a pessoa mais caridosa do mundo, mas se não aceitar Jesus, não tem como chegar a Deus. Jesus vai dizer, já está condenado. Por quê? Porque Jesus é a porta. Não existe outra. Não existe atalho, não existe janela. Jesus é a porta. Então, se eu não aceito Jesus, eu já estou me condenando. Porque não tem como eu chegar a Deus se não for por Jesus. Discípulos, imita o seu mestre. O melhor do céu é Jesus. O que leva as pessoas a desejarem ir para o céu? O que leva as pessoas a desejar ir para o céu? Um relacionamento contínuo, edificante e amoroso com o Senhor Jesus Cristo. Esta é a razão de almejarmos o céu. Voltarmos a ter aquele relacionamento que Adão tinha com Deus antes da desobediência, antes do pecado. Voltarmos a termos comunhão com o nosso Pai, com o nosso Senhor, ininterrupta, para sempre. Voltarmos para a nossa casa. Estamos voltando para a nossa casa, para o nosso lar, na presença, na companhia do nosso Pai, do nosso amigo, do nosso Senhor, daquele que nos fez para a sua glória, que nos ama, apesar das nossas iniquidades, das nossas desobediências. Ele nos ama e entregou seu Filho para nos resgatar das trevas, porque Ele nos ama. Viver com Jesus eternamente deve ser a razão da nossa fé cristã. Em João capítulo 14, versículo 3, Jesus vai dizer: onde eu estiver, vocês estarão comigo. Aleluia. Seremos conduzidos ao céu para experimentarmos uma existência junto para sempre com o nosso Salvador, Jesus, aquele que não desistiu da cruz por mim e por você. Ele não olhou para trás. O inimigo fez de tudo para ele desistir. Ele não olhou para trás, ele não olhou as dificuldades. Ele disse: por meu amigo, eu não desisto. Eu vou até o fim. Eu morro por ele. Porque eu o amo. Eu o amo, então eu dou a minha vida por ele. Vamos caminhar, nós somos imitadores, discípulos de Jesus. Aleluia. O caminho para o céu é permanecer firme em Jesus. Jesus adverte a respeito da necessidade de permanecermos no plano divino,
sem desvios, rotas alternativas ou atalhos. Não existe caminho alternativo. O diabo quer que a gente deixe de caminhar pelo caminho certo e peguemos atalhos. Não existe atalho para chegar no céu. O diabo tentou Jesus para que Jesus pegasse um atalho. Se tu é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu é o Filho de Deus, precipita-te daqui, porque está descrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Se tu é o Filho de Deus e me adorar, eu te darei tudo isto. O diabo sempre vai tentar nos tirar do caminho do propósito. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida. Olha para frente, vamos olhar para Jesus, nosso maior exemplo. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. O Filho coopera com o Pai, Jesus cooperou com Deus 100%. A humanidade coopera com Cristo, discípulos, seguindo o exemplo do seu Mestre. E todos viveremos juntos na eternidade. Existe um nível de responsabilização pessoal. Nesse percurso da unidade com Deus, cada um precisa ser consciente de sua entrega e do nível de comprometimento com a guerra contra o pecado e a aproximação contínua com Cristo. Existe uma responsabilidade sobre nós. O que estamos fazendo com a graça que recebemos, com o perdão imerecido que não merecíamos, com a justiça, com a justificação que Deus nos deu em Cristo Jesus? O que estamos fazendo? Não existe subterfúgio nem jeitinho para chegar no reino de Deus. É através de Jesus. Jesus é o caminho. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chega a Deus se não for através de mim, disse Jesus. O Mestre não apenas conquistou e nos trouxe a vida eterna. Ele próprio é a síntese encarnada do céu que veio até nós. A declaração de Jesus como a verdade nos esclarece que ele revelou a totalidade dos conhecimentos divinos acessíveis a nós. Aquele conhecimento de Deus que é acessível a nós, Jesus revelou-nos. Filipe perguntou a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isso basta. Jesus disse: estou convosco todo o tempo. E ainda pergunta: me mostra o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Porque eu faço, eu cumpro aquilo que o Pai determinou. Nós somos discípulos, imitadores de Jesus. Aleluia. Em Cristo nunca houve mentira, falácia ou engano. Apenas a verdade divina encarnada entre nós. Ao afirmar seu caminho, Jesus assevera a toda a humanidade que não existe relacionamento com Deus que se inicie no pronto, no perfeito. É um processo. Tudo em nossa história é processo, é caminhada, é percurso. Exige responsabilidade, existe renúncia, existe compromisso, exige compromisso, exige fé, exige dedicação.
E nem todos vão compreender. Aqueles que estão à nossa volta, nem todos vão compreender. Porque aquilo que Deus tem para mim, tem para você, a chamada que Deus tem para mim e para você, não é a mesma que Deus tem para outro. Então quem não tem a mente de Cristo não vai compreender. Não vai compreender. Vai tentar te tirar do foco. Vai tentar te dizer para que isso. Mas eu e você temos que ter em mente que nós somos imitadores de Cristo. Jesus vai perguntar, Deus vai falar com Ezequiel a respeito do povo de Jerusalém, dos líderes, dos sacerdotes. Deus vai dizer, procurei alguém que tapasse a brecha e não a encontrei. E não encontrei. Deus vai dizer a Ezequiel, a Isaías, em Isaías capítulo 6, versículo 8, a quem enviarei? Quem é que há de ir por nós? Isaías se prontifica. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus conta comigo e com você. Nós somos discípulos, imitadores de Cristo. Aleluia. Jesus é o caminho, nos lembra de que devemos conhecer e prosseguir a adquirir sabedoria a respeito do eterno diariamente em nossa caminhada. A comunhão com Deus é uma longa jornada composta de dores, angústias. Sim, a nossa caminhada tem disso. Mas sempre debaixo da graça e do amor. A nossa conversão não é um pódio. Aceitei a Jesus hoje, não é um pódio, não. É uma largada. Porque exige a nossa caminhada constantemente. É uma largada para quem ainda não entendeu a riqueza da glória do Senhor. E existe uma ilustração muito interessante de que Jesus pagou o preço da nossa redenção e estamos dentro de um navio navegando rumo ao paraíso que Adão perdeu. A passagem, o preço da passagem foi paga. O capitão, Jesus, pagou. E Jesus está conduzindo o navio. Todos que aceitam viver segundo o que Jesus ensinou, têm acesso ao navio. Não paga nada porque o preço já foi pago. O navio está navegando. Alguns entram e seguem viagem. Outros, durante a trajetória, quando o navio passa pelos portos, muitos abandonam, desistem, se encantam com os prazeres que o diabo coloca, que atrai, que encanta aqueles que não estão com o coração firme, voltado para Deus. Alguns abandonam o navio, desistem. O preço foi pago. O capitão não obriga ninguém a ficar. E muitos desistem. Mas aqueles que permanecem, chegam no seu destino. Porque tem um objetivo, que é estar ao lado do seu Pai. Aleluia! Não desistamos, não olhemos para trás. O acesso ao Pai é através do Filho. Não existe salvação sem comunhão. Quem deseja conhecer ao Pai precisa se tornar amigo do Filho, Jesus Cristo. Não existe alternativa, outro caminho, atalhos. Quer chegar a Deus, quer conhecer a Deus, tem que ir pelo Filho. Não existe subterfúgio nem jeitinho. O reino é de Deus e só teremos acesso em virtude da mediação do Filho, Jesus Cristo.
A religião não vai salvar ninguém. Farisaísmo, muito menos. Boas obras, piorou. É Jesus. As boas obras têm que fazer parte da nossa vida. São frutos daqueles que seguem a Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo 22, está lá os frutos, o fruto do Espírito. Amor, a paz, o gozo, a alegria, a bondade, a temperança, sermos longânimos, o domínio próprio. Frutos, fruto do Espírito, que desenvolvemos em nossa vida a partir da nossa comunhão, da nossa semelhança com Jesus Cristo. Jesus é a porta, não existe janela. Jesus é o caminho, não existe atalho. Aleluia. A nova vida no céu. Estamos concluindo. O pecado não afetou apenas a humanidade, mas também a natureza como um todo. O apóstolo Paulo vai dizer que a salvação conquistada na cruz não tem uma repercussão apenas sobre a humanidade carente da redenção, mas sobre toda a raça humana, sobre toda a terra. Romanos capítulo 8, 22 ao 23. O apóstolo Paulo vai dizer que toda a criação geme também como quem tem dores de parto e almeja, anseia por esta restauração que o Senhor fará. A nova criação estabelecida pelo Altíssimo não será apenas mais jovem, mas também qualitativamente melhor. O melhor é aquilo que vem do alto, que já carregará consigo os plenos efeitos da operação da eternidade que Deus estabeleceu. Aleluia! A nova condição da comunhão celeste. A personalidade da nossa relação com o Criador é aquilo que está destacado em Apocalipse, capítulo 21, 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitando conosco, entre nós. Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Sobre essa comunhão plena, as Escrituras falam do véu rasgado. Não existe mais barreira entre nós e Deus. Jesus nos deu o acesso. Aleluia. A eternidade ao lado de Cristo, junto com o Pai Eterno, é debaixo da bênção do Todo-Poderoso e do Espírito Santo. Uma eternidade ao lado do Pai. Aleluia. Essa deve ser nossa única expectativa em relação aos céus. Aleluia. A nossa comunhão, nossa alegria de estar na presença do Senhor. A verdadeira vitória é viver para sempre com Jesus. Jesus em João, capítulo 14, versículo 3, ele vai dizer que onde estiver, nós estaremos com ele. Aleluia. Tudo mais se torna insignificante quando se compara com a bênção da comunhão eterna. Enquanto a maioria das pessoas guerreiam por futilidades humanas ou ambições carnais, nossa verdadeira herança é o Senhor. Enquanto o mundo está se gladiando, brigando por poder, por riqueza, por posição, nós estamos marchando, navegando rumo à nossa pátria. O mundo não vai entender, porque quem não tem a mente de Cristo não vai compreender. Mas é nosso papel como discípulo de Jesus ser exemplo
anunciar o reino do Senhor. Ainda que desacreditem, ainda que zombem, mas é nosso papel, porque Jesus morreu por nós. Ainda que muitos zombaram, criticaram, crucificaram, mas Jesus foi até o fim. Nós somos discípulos de Cristo, imitadores do Senhor. O discípulo imita o seu mestre. Deus abençoe a tua vida, a tua caminhada, em nome de Jesus.